Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Emmanuel vem comentar na lição 2 do livro Caminho, Verdade e Vida. Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Alguns dos nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Muito conveniente a observação feita por Emmanuel hoje, porque a gente vive num mundo em que a competitividade ela cada vez mais se acirra. A gente está vivendo um automatismo desde a época lá de Charlie Chaplin, né, quando ele fez aquele filme lá do Tempos Modernos, do homem sendo substituído pela máquina, e cada vez mais está sendo desafiador para a gente você conseguir arrumar um emprego, você se manter no emprego, você ter como meio de sobrevivência mesmo. Então o que acontece? A gente é criado num ambiente que naturalmente você é levado à competitividade, você tem que ser melhor em alguma coisa, você tem que disputar, isso é compreensível devido a todo o acontecimento que está tendo na sociedade. Quando a gente chega no campo religioso, é natural também que alguns companheiros tragam essa espécie de competitividade, de alguma maneira, para dentro também das nossas tarefas. E me lembro agora, recentemente, do Dr. Erma dando uma mensagem para a gente, é uma mensagem muito interessante. Aliás, não só o Dr. Erma, Divaldo Pereira Franco também tem várias mensagens no mesmo sentido, também recentes. Falando assim, que a gente tem que começar a não nos preocupar muito com os títulos, com os cargos dentro da casa espírita, dentro da instituição religiosa de maneira geral. Porque ele vem falar assim, normalmente, para a gente que está aqui do outro lado, é a palavra deles, para a gente que está aqui do outro lado, quem recebe o nome lá de presidente da casa é fulano, mas muitas das vezes você vai encontrar uma outra pessoa que não tem nome nenhum e que é o que faz o papel do presidente, que acaba sendo até o intermediário mais direto dos espíritos para determinadas atividades. A gente tem na nossa casa um companheiro que ele opta por não participar da diretoria. E ele faz mais do que muitos dos diretores da casa. Então o Dr. Erma estava querendo dizer nesse sentido também, falando, não se preocupa com isso não, essas convenções humanas, cargos, em vez de lutar por cargos, o trabalhador tem que buscar encargos. Cada vez mais trabalho feito com qualidade, com excelência, é que vai dar a certeza do cumprimento da missão que a gente nasceu para fazer. Então é natural acontecer o seguinte, a gente está dentro da casa espírita, dentro dos nossos trabalhos, de repente aparece uma outra pessoa com uma determinada atribuição. E a gente fica se fazendo julgamentos precipitados, ou que a gente acha que faz melhor do que aquela pessoa, ou que realmente a gente faça até melhor do que aquela pessoa mesmo. Né? Mas a gente tem que pensar no seguinte, quando se trata de atividade para o bem, de atividade maior, né? Eu vou dar um exemplo aqui para poder mostrar para vocês, né? Eu sou uma pessoa, quem me conhece, sou muito organizado. Eu tenho essa qualidade ou defeito, muito organizado. Então nós temos um projeto na nossa casa que todo final de ano entrega presente para 1.600 crianças. Faz fila em 2 quarteirões para poder, né, no dia da entrega. E eu, quando estava começando esse projeto, eu cheguei mais cedo, preocupado com essa demanda toda.
Aí como é que eu vou organizar esse negócio? Aí os presentes são numerados, né, de 1 a 1.600 e alguma coisa. Aí eu comecei a botar no papel de 0, 1 até 100, de 101 a 200, 201 a 300, e fui organizando mais ou menos os presentes ali, no local certo e tal. Só que como eu cheguei muito cedo, estava de folga no trabalho, eu fiquei fazendo aquilo praticamente sozinho, ou com a ajuda de uma pessoa só. E quando deu 5, 6 horas que começou o pessoal sair do trabalho e vir para cá para ajudar, que eles viram tudo arrumado, gente, mas foi uma decepção. Eu simplesmente tirei a possibilidade daquelas pessoas participarem e poderem dizer, não, eu fui lá para um projeto que é muito bonito, tal, tal. Eles chegaram, já estava tudo organizado, então eles ficaram sem graça e foram embora. E eu vi que eu, na minha ânsia, que isso é ansiedade, né? Minha ânsia de querer fazer tudo logo, eu tirei a oportunidade das pessoas. Então qual passou a ser a minha preocupação agora? A minha preocupação é, eu chego cedo, organizo mais ou menos e dou o pontapé inicial. Agora deixa cada um participar, porque a pessoa ela quer dormir, botar a cabeça no travesseiro depois e falar, poxa, é um trabalho tão bonito, deixa tanta criança emocionada no Natal, então deixa a pessoa participar também. É exatamente desse jeito que acontece com algumas atividades da nossa casa. A gente fica pensando assim, né? Às vezes eu acho que eu faço melhor ou faço melhor, deixa ele fazer. E outra coisa, a gente fica observando a conduta da pessoa, achando que aquela pessoa carrega um passado ainda que pode denegrir a imagem, não sei o que e tal. E o que ele vem falar aqui pra gente? Ó? Isso pode estar sendo novas resoluções de Jesus, oportunidades que a gente está dando, que Jesus está dando para aquela pessoa. Gente, é uma coisa simples da gente pensar, né? A pessoa está ali fazendo o trabalho à maneira dele. A gente quer ajudar, a gente, né, chega com muita discrição, a gente dá sugestões. Por que você acha melhor fazer desse jeito? Então tá bom. Eu faria dessa maneira aqui, mas o teu também tá legal. E vai dando sugestões. Agora, se você for uma crítica muito grande, de repente aquele está sendo a única oportunidade da pessoa estar fazendo um trabalho interessante, um trabalho dignificante, e você, de repente, pela sua crítica, você afasta aquela pessoa e ela vai voltar para onde? Para os círculos inferiores que, antes desse despertamento dela, ela frequentava. De repente, ela vai voltar para o vício, vai começar a beber de novo, vai começar a fumar de novo, vai sair, vai fazer isso, fazer aquilo, e vai se decepcionar. Eu tentei ser religioso, mas não sei o que, deu tudo errado. E aí, eu sempre uso como comparação, aqueles que conhecem o capítulo 14, texto 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da ingratidão dos filhos, né, que ele fala assim, toda a missão dos pais consiste em aproximar o filho de Deus. E essa missão não se cobra deles, dos pais, os cursos de pós-graduação daqui da Terra, não. Basta que você observe desde cedo as más tendências do seu filho e vá ali aparando como um bom jardineiro. A sua punição, se você não fizer isso, é daqui a pouco ver o seu filho entre espíritos sofredores, depois lá do outro lado da vida, e vai ficar na sua cabeça, pô, dependia de mim, eu podia ter feito alguma coisa para o quadro não estar sendo desse jeito. Então você, com muito remorso, vai pedir novas oportunidades de estar ajudando aquele espírito ali. Vamos parafrasear isso? Vamos comparar agora? Vai ser a mesma coisa, de repente você está tirando a oportunidade, daqui a pouco você vai ver aquele espírito numa condição tão ruim, e vai falar, poxa, lá estava sendo a redenção dele, a ajuda dele, e eu com a minha crítica severa, com o meu egoísmo, o meu personalismo, em querer fazer a coisa dessa maneira, eu acabei atrapalhando tudo e não deixando aquela pessoa progredir. Então vamos pensar aqui, né? A gente pegou um texto que está escrito no Evangelho de João, fala, mas o que você tem com ele? Eu estou falando com você, segue-me tu. A atividade dele é uma, a nossa atividade é outra. Ou como Paulo de Tarso fala lá na carta dele, são vários ministérios, mas o Pai é um só. Tem um que usa o dom da palavra, outro usa essa coisa da obra social, outro tem uma boa vontade para fazer tudo, faz o serviço de bombeiro hidráulico, outro não, outro só vai para lá para ficar na porta entregando página, recebendo as pessoas, outro para fazer oração. Tudo faz parte do mesmo corpo, é como se fosse uma árvore frondosa, a mais frondosa que existe no nosso planeta, com vários galhos saindo do seu caule, cada um desempenhando um papel. E assim a gente vai descobrindo, né? A raiz toda e a sustentação disso tudo é o nosso Mestre Jesus. Então que Jesus nos abençoe hoje sempre. Muito obrigado pela reflexão mais uma vez de Emmanuel, e vamos ajudar uns aos outros. Precisamos muito de ajuda.